Bitcoin, uma moeda que não existe fisicamente e também não tem lastro. Será que é isso mesmo? Existem muitos vídeos aqui no YouTube, eu assisti a esses vídeos, só que eu acredito que eles não conseguiram transmitir a mensagem mais importante, que é em relação à sua descentralização e como ela impacta a sua vida. Então, se você quer saber tudo sobre o Bitcoin, como que ele impacta a sua vida, se ele tem lastro, se ele não tem, o quão importante é a sua descentralização, vamos lá. A verdade verdadeira é que o Bitcoin ele é um sistema de pagamento que tem a sua própria moeda dentro desse sistema, uma moeda digital descentralizada. E essa descentralização, ela permite que você exclua uma terceira parte que seria uma parte confiável para validar as transações. No sistema financeiro tradicional, a gente tem essa terceira parte confiável, os bancos ou o PayPal ou o PicPay e vários outros meios de pagamento que existem. Inclusive, estão surgindo meios de pagamento novos todos os dias no mercado. E são essas instituições financeiras que são responsáveis por validar essas transações financeiras no sistema financeiro tradicional. Mas por que a validação ela é importante? E eu acredito que isso é óbvio para todo mundo, né? Se eu tenho uma carteira que tem 2 bitcoins aqui e eu vou transferir 1 bitcoin para essa carteira aqui, eu preciso de alguém confirmando que de fato eu tinha 2 bitcoins aqui, eu passo a ter 1 bitcoin, e essa daqui que tinha 0 bitcoins, ela passa a ter 1 bitcoin. A validação ela é importante para isso. E o sistema financeiro tradicional, como eu já disse, eles possuem essas instituições financeiras como um validador de confiança. Só que isso gera vários problemas na sociedade, como por exemplo, a possibilidade de você ter o seu dinheiro de volta caso você faça uma transação por engano, ou se você compra algum produto online e você alega que você não recebeu esse produto, só que na verdade você recebeu e você aciona ali o seu cartão de crédito, você recebe seu dinheiro de volta, você fica com o produto e o lesado acaba sendo o comerciante. Então, você ter um terceiro de confiança para validar essas transações financeiras reflete em vários problemas dentro da sociedade. Já com Bitcoin isso não acontece, né? Você não tem uma autoridade central ali validando as transações financeiras que acontecem dentro do seu sistema. Só que isso a gente vai aprender mais para frente. O Bitcoin ele não foi a primeira tentativa de criação de uma moeda descentralizada. Isso já aconteceu. Só que não cabe nesse vídeo eu falar quais foram as moedas ou por que elas não deram certo. Basicamente, o que você precisa saber é que houveram tentativas, só que essas moedas elas sempre esbarraram em um problema em comum, o problema de gasto duplo. Vocês vão entender isso basicamente se pensarmos em uma planilha de Excel que tem dentro do seu computador. Você tem a planilha original, você envia essa planilha para um amigo, para um terceiro, por e-mail ou por WhatsApp, seja o que for. O que vai acontecer é que mesmo enviando essa planilha, você vai ter a cópia original e esse terceiro também vai ter uma outra cópia. E esse sistema ele permite que existam infinitas cópias dessa planilha. Então esse é o problema de gasto duplo. Então um dinheiro digital descentralizado, ele não pode ter esse problema de gasto duplo, senão basicamente ele deixa de ter valor. Mas então como criar uma moeda digital descentralizada sem esse problema de gasto duplo? Isso de fato é um grande problema e o Bitcoin ele só foi criado, ele só foi possível por conta do seu timing, do momento que ele foi criado. Por quê? Vocês vão entender mais para frente que o Bitcoin, ele na verdade é uma rede peer-to-peer, de ponto a ponto, onde os pontos eles são os computadores, as pessoas que validam as transações. E se a gente pensar em quantas pessoas tinham acesso a computador ou à internet antes dos anos 2000, praticamente ninguém tinha. Eu não sou velho, eu tenho 25 anos e eu sou da época daqueles computadores lentos, onde a internet era a internet de escada da telefônica, que você tinha que acessar a internet de madrugada para conseguir ter uma internet, eu acho que não pode nem se dizer decente. Então basicamente não era possível. Em 2008 o número de pessoas, a proporção de pessoas que tinham acesso ao computador cresceu bastante, a internet era mais rápida, o acesso aos computadores cresceu bastante e possibilitou a criação de um sistema peer-to-peer de ponto a ponto. Então o timing, o momento de criação do Bitcoin, ele basicamente nunca tinha existido na história da humanidade desde então. Mas então o que é o Bitcoin? Eu já falei para vocês que o Bitcoin ele é ao mesmo tempo um sistema de pagamento e uma moeda digital descentralizada peer-to-peer, de ponto a ponto. E vocês vão entender melhor isso se a gente pensar no Bitcoin como um grande banco que tem os seus registros contábeis públicos, aberto para qualquer um ver. Então pensa no Bradesco que tem o seu registro contábil aberto na internet e basicamente eu posso saber qual foi a primeira transação financeira que aconteceu no Bradesco, eu posso saber quanto que foi enviado, eu posso saber de que conta que saiu, para que conta que foi, o momento exato, como data e hora que aquela transação ocorreu. Então esse é o sistema contábil, o livro contábil do Bitcoin, conhecido como blockchain.
Só que diferente do Banco Bradesco, onde as transações financeiras elas acontecem de pessoa para pessoa, no sistema de blockchain do Bitcoin, ele acontece através de carteiras criptografadas. Então eu tenho uma carteira 0xD1 alguma coisa e vários outros números para a carteira 0xAZ e mais diversas outras coisas. Então a transação ela não vai ser de pessoa para pessoa, e sim vai ser de carteira para carteira. Então isso garante uma certa privacidade, né? E também o blockchain ele acaba sendo um registro bem transparente, né? Só que tudo isso que eu falei até agora, um sistema de pagamento, uma moeda descentralizada, blockchain, isso não funcionaria, esse sistema não funcionaria se eu não tivesse uma recompensa para validar essas transações. Porque, beleza, o blockchain do Bitcoin ele é aberto, eu posso validar, mas por que eu vou gastar o meu tempo ou o meu dinheiro, investir em computadores para fazer essa validação se eu não vou ter nenhum retorno por isso? Só que o Bitcoin ele oferece um retorno, um incentivo para que as pessoas validem as transações. Basicamente existem os mineradores. O que são os mineradores? Mineradores são pessoas como eu, você. Hoje em dia a gente tem empresas que fazem isso, né? Porque conforme o Bitcoin ele foi sendo cada vez mais aceito, mais usado, a concorrência para minerar ela aumentou. Isso leva à profissionalização, grandes investimentos, e hoje se eu quiser minerar Bitcoin com o meu computador eu não consigo porque é um computador bem fraco. Diga-se de passagem, eu preciso de um computador novo, mas eu não conseguiria. Por quê? Porque tem outros computadores que custam, sei lá, 200 mil reais ou 200 mil dólares, por exemplo. Esses computadores eles vão ter muito mais força e vão conseguir validar a transação primeiro que eu. Mas a validação ela é algo muito simples, como eu já falei para vocês. Basicamente eu preciso deixar claro no blockchain e validar que essa carteira que tinha 2 bitcoins, ela transferiu um bitcoin para essa carteira que tinha 0, que agora passa a ter 1, e deixar isso claro no blockchain. Então é um jogo de soma e subtração. Não é difícil fazer isso. E por que eu preciso de uma força computacional muito grande para fazer essa validação? Porque o Satoshi Nakamoto ele teve uma sacada muito inteligente. O Satoshi Nakamoto, se você não sabe da história, ele é uma pessoa ou várias pessoas, um grupo de pessoas que desenvolveu o Bitcoin. A gente não sabe quem que é. E basicamente ele criou um grande problema matemático para ser resolvido. Não é só a validação que o minerador precisa fazer, ele precisa também resolver essa equação matemática. E essa equação matemática, ela sofre ajustes de acordo com o número de mineradores na rede do blockchain do Bitcoin. Por exemplo, se existem muitos mineradores, a força computacional que está sendo empregada ela é muito grande porque as pessoas elas querem receber a recompensa, o próprio blockchain do Bitcoin ele vai fazer um ajuste desse problema matemático e vai deixar ele muito mais difícil porque muita força está sendo empregada ali e cada bloco de transação em Bitcoin ele precisa ser validado em cerca de 10 minutos, nem mais nem menos do que isso. Obviamente tem uma margem de erro aí, mas sempre na média vai ser 10 minutos. Por quê? Porque o Satoshi ele desenvolveu o sistema em que a oferta de bitcoins ela seja previsível ao longo do tempo e ela seja estável. Então, se for muito fácil minerar, vai começar a ter mineradores ali minerando igual louco, investindo igual louco, e os 21 milhões de bitcoins que está programado para ser desenvolvido, ele simplesmente acabaria em menos de um ano, por exemplo. Então, por isso foi empregado essa equação, esse problema matemático. Já se tem poucos mineradores na rede, o problema matemático ele vai ser mais facilitado para que os mineradores eles consigam resolver aquele problema dentro de 10 minutos e a validação aconteça. Então esse é o processo de mineração de Bitcoin. Lá no começo do Bitcoin, em 2009, quando de fato ele começou a operar, a recompensa por bloco minerado era de 50 bitcoins. Então, se uma pessoa guardou pelo menos a recompensa de um bloco minerado, hoje ela tem muita grana no bolso. Eu nem sei quanto que é isso, porque eu sou péssimo para fazer conta, mas ela tem muita grana. Por quê? Porque naquela época era muito fácil, você não tinha muita concorrência, você conseguia minerar com qualquer computador ou com qualquer processador que você tinha, então era algo bem simples de se fazer. Hoje em dia isso está muito mais complicado. Porém, eu já falei para vocês que a validação no blockchain ela precisa demorar 10 minutos, e que começou lá no passado com 50 bitcoins por bloco minerado. E a cada 4 anos, essa recompensa ela cai pela metade. Então, 4 anos depois caiu para 25 bitcoins. Depois de 4 anos caiu para 12,5 e assim vai caindo até os 21 milhões de bitcoins serem completamente minerados. E a estimativa é que isso aconteça lá no ano de 2140. Infelizmente eu não vou estar vivo, eu acho.
mas seria bem interessante ver como é que seria as coisas depois disso. Pô, legal, interessante tudo isso, blockchain, Bitcoin, bem legal, bem interessante, foi muito bem pensado. Só que aonde ficam os Bitcoins? Os Bitcoins eles ficam no próprio blockchain, ele nunca vai sair de lá, ele vai ficar dentro das carteiras. Então eu, Matheus, eu posso ter várias carteiras de Bitcoin, existem várias carteiras para você ter, né? Elas vão ficar dentro do blockchain e basicamente eu posso ter ali um Bitcoin em uma, outro Bitcoin em outra, transacionar entre elas e tudo mais. Isso vai me garantir uma privacidade, porque a carteira ela não é vinculada ao meu nome, ela é uma carteira pública, ela é uma chave, como se fosse, sei lá, um código de barras. E se eu quiser, por exemplo, esconder os meus recursos da Receita Federal, eu posso criar várias carteiras e tentar enganar a Receita, só que como, sei lá, existem métodos de investigação forense que eles vão acabar chegando até você. Só que garante uma privacidade e garante o mais importante, a custódia do seu próprio dinheiro. Se você tem dinheiro parado na sua conta bancária, os bancos vão saber quanto você tem parado. Agora com o Open Finance, todos os bancos vão saber o quanto você tem parado ali. Então é uma coisa que, ao meu ver, é desconfortável, eu não gosto disso. A Receita Federal vai saber, o governo vai saber se ele quiser, a Polícia Federal, então você não tem uma privacidade em relação ao seu dinheiro. Com o Bitcoin isso não acontece, ninguém sabe que de fato aqueles Bitcoins são seus. Eles podem suspeitar, mas como assim? Saiu aqui R$1 milhão da sua conta para essas carteiras de Bitcoin, depois para essa, para aquela e você vem me falar que esses Bitcoins não são seus? Eu simplesmente perdi as senhas da minha carteira. Como que eles vão provar que isso é verdade ou não? Não tem como provar, esse é o ponto. Mas será que tudo isso faz sentido? Eu ter Bitcoins, eu ter a custódia do meu próprio dinheiro, ter uma coisa que não pode ser rastreada, que me garante uma privacidade? Faz sentido eu ter isso em pleno 2022? Se a gente pensar em questões de confisco de dinheiro, o Brasil sabe muito bem que em 1990 aconteceu o confisco do Collor, né? Infelizmente, muitas pessoas se mataram por conta disso. Em 2022, nesse ano, a gente teve os canadenses lá, os caminhoneiros canadenses fazendo uma greve e basicamente eles tiveram suas contas congeladas. Agora, a guerra entre Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos tiraram a Rússia do SWIFT, que é o sistema de mensageria financeira, e também acabou congelando os ativos que a Rússia tinha. Então, se a gente pensar do lado de congelamento de recursos, faz sentido, porque e se os Estados Unidos do nada olhar para o Brasil e falar, olha, o Brasil ele não está defendendo a Amazônia adequadamente, então a gente vai tirar o Brasil do SWIFT e também vai congelar os seus ativos. Pô, isso já aconteceu com a Rússia, então será que não poderia acontecer com outro país? Eu não sei. Provou que aconteceu uma vez e se acontecer uma vez, vai acontecer de novo e a história já nos mostrou que isso pode se repetir. Para mim, o Bitcoin ele é tão revolucionário porque ele vai muito mais além dessa questão de congelamento de ativos, de recursos, né, de confisco. Ele é muito revolucionário por vários outros motivos. Eu acredito que o principal é o fato de você estar em um sistema financeiro onde o Banco Central, os bancos centrais, o sistema financeiro tradicional, ele não possa enfiar o dedinho ali e imprimir mais Bitcoins. E a gente vai entender isso mais para frente. E para entender isso, para dar mais gabarito para a gente entender o quão revolucionário o Bitcoin ele é, a gente precisa entender um pouco do que é o dinheiro, como que ele surgiu, como que ele evoluiu, até a gente chegar no papel moeda e também no Bitcoin agora. Tivemos vários bens econômicos que foram utilizados como se dinheiro fossem. As primeiras coisas foram o escambo, né? Então eu sou um pescador de ilusões, eu tenho os meus peixinhos ali e eu quero comprar um sapato muito bonito que eu vi. Então eu chego no sapateiro e falo, gostei desse sapato aí, eu te dou 3 peixes por ele. Só que o sapateiro, ele não quer peixe naquele momento, ele quer leite. Então eu vou à procura do leiteiro e vejo se ele quer trocar os meus peixes pelo leite dele, e ele aceita. E aí eu chego no sapateiro com o leite e ele simplesmente fala para mim agora que ele não quer mais leite, agora ele quer pão. Então o escambo, ele gera o problema da dupla coincidência de desejos. As duas pessoas que querem transacionar as coisas, elas precisam querer a mesma coisa. Ou melhor, elas precisam querer o que eu estou oferecendo. E isso é bem limitante. Então era automático que as pessoas e a sociedade e os comerciantes eles procurassem um bem onde eles poderiam armazenar algum tipo de valor e fazer essas trocas, né? Facilitar as trocas. E já tivemos vários bens econômicos que cumpriram esse papel de dinheiro, né? Tivemos aí o sal, o gado foi muito utilizado na Grécia,
conchas, pedras preciosas, e os mais famosos foram ali a prata e o ouro. Muito mais a prata, porque a prata ela era muito mais... O ouro vale muito mais do que a prata, então fica difícil você comprar um pão com uma moeda de ouro, né? Então a prata ela acabou sendo muito mais utilizada, só que o ouro sempre valeu muito mais. Só que também o ouro e a prata eles geraram um grande problema, porque conforme a sociedade ela foi evoluindo e as economias também foram crescendo, a coisa ela foi ficando muito maior. Então pensa que a Inglaterra ela importa soja do Brasil e ela, como pagamento, precisa enviar um navio para o Brasil cheio de ouro. Tem muitos riscos envolvidos nisso, né? O navio ele pode ser atacado por piratas, ele pode afundar, enfim, é muito custoso para se fazer isso. Você precisa de uma segurança muito boa, você precisa de um navio também muito bom. Então não é amigável, não é legal fazer esse tipo de coisa. Então o ouro começou a ser armazenado em cofres de bancos. E, em troca disso, foram emitidos certificados de ouro que começaram a ser transacionados como se dinheiro fosse. Então, eu tinha minhas barrinhas de ouro ali, depositava no banco, recebia um certificado referente ao quanto de ouro eu tinha. Então, se eu quisesse comprar alguma coisa, eu entregava o meu certificado, ocorria a troca ali. Enfim, as coisas aconteciam dessa forma. Porém, né, assim como os juros compostos, né, as economias elas crescem a ritmos cada vez mais acelerados. E depois de um tempo nem esse certificado de ouro mais era utilizado. Os bancos eles entregavam um talão de cheque para os seus clientes e onde eles poderiam ali fazer o pagamento com um simples pedaço de papel. E isso obviamente teve grandes benefícios para a sociedade, né? As coisas elas se tornaram muito mais líquidas, muito mais práticas, muito mais fáceis. Só que também isso gerou um grande problema, porque é óbvio que isso não daria certo, é óbvio que esse sistema não funcionaria. Por quê? Porque o capitalismo ele é selvagem, as pessoas elas são gananciosas, os governos eles são corruptos, os governos eles são interesseiros e também por uma série de motivos, né? Mas eu acho que o principal é porque de fato o capitalismo ele é muito selvagem e os bancos eles passaram a ter muito mais talões de cheque do que de fato tinha em ouro. Então se você parasse e contabilizasse, tá, beleza, quanto que tem aqui de dinheiro circulando nessa economia, na forma de talão de cheque, por exemplo, com certeza ia ser muito maior do que de fato tinha de reserva em ouro. E esse sistema ficou bem escancarado para o mundo todo que não funcionaria em dois grandes momentos da história da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Existiram outros momentos, sempre momentos de guerra, só que esses foram os mais impactantes. Bom, logo após a Primeira Guerra, os países eles precisavam se financiar de alguma forma, né? Precisavam de dinheiro. Isso gerou um estímulo expansionista muito grande por parte dos bancos e levou, por exemplo, à grande bolha financeira do mercado americano de 1930, né? A Grande Depressão. E como uma forma de resolver a Grande Depressão, uma das medidas foi a nacionalização do ouro. Lá nos Estados Unidos existem vários bancos centrais e basicamente o Tesouro Americano falou, olha, agora o ouro é meu, o ouro é nosso, o ouro vai fazer parte aqui dos meus recursos, vai ficar dentro do meu cofre. Então todo o ouro americano ele foi para o cofre do Tesouro Americano. E em troca disso, os bancos centrais eles receberam um certificado de ouro, né? Como eu já falei para vocês. E eu já também falei que esse sistema não deu certo. E o outro grande momento foi a Segunda Guerra Mundial. Basicamente ali no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, ocorreu o Acordo de Bretton Woods, onde seria definido qual seria o novo padrão monetário mundial, porque o mundo precisaria de um padrão monetário novo, né? O mundo estava destruído, a Europa estava destruída, ela precisaria se refinanciar. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre um pouco da história do dinheiro também e como isso levou o Banco Americano Federal Reserve numa situação sem saída. Eu estou colocando aqui no card em cima e recomendo que você assista porque é um vídeo bem importante. Então, com o Acordo de Bretton Woods, as moedas mundiais elas deixariam de ter esse lastro em ouro e somente o dólar teria esse lastro em ouro e as outras moedas seriam fixadas ao dólar. Então, basicamente ou indiretamente, elas também estariam fixadas ao ouro. Só que por que isso foi feito? Por que essas duas coisas aconteceram? Para possibilitar uma impressão de dólares muito maior. Porque pensa comigo, agora lá em 1934, todo o ouro está em posse do Tesouro Americano, então possibilita com que ele imprima mais dólares e dê para os bancos e para a população. E também, com o Acordo de Bretton Woods, ele tinha agora o ouro do mundo em posse dele, ele poderia imprimir muito mais dólares e financiar os outros países, as suas reconstruções.
De fato foi isso que aconteceu, só que a gente sabe que isso não deu certo, porque a gente vive hoje numa era de moeda sem lastro, e ali por volta de 69 os países começaram a perceber que talvez eles começaram a especular de que os Estados Unidos eles não teriam toda aquela reserva em ouro que eles estavam falando que tinha, e eles começaram a buscar esse ouro. E isso levou ao término do acordo de Bretton Woods em 1971. Por quê? Porque de fato tinha muito mais dólares em circulação do que de fato tinha ouro. E aí, desde 71, a gente vive em um mundo onde o dinheiro ele não possui qualquer lastro. Então, essa desculpa ou esse discurso de que investir em Bitcoin ou conhecer o Bitcoin ele é uma moeda de pagamento só para traficante usar ou para, sei lá, pessoas criminosas usar, ele não faz sentido, né? Ah, mas o Bitcoin não tem lastro. Tá, mas o seu dólar, o seu real, o seu euro, ele também não tem lastro. Então esse discurso ele não tem mais fundamento. Então você precisa ao menos conhecer a tecnologia e o que é o Bitcoin. Mas então, já que o Bitcoin nem as moedas fiduciárias, né, elas possuem lastro, quanto que vale essas moedas, né? Quanto que vale o Bitcoin? Quanto que vale $1? Quanto que vale €1? Como que eu sei quanto que vale essas coisas, né? Só que antes de eu continuar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, porque você sabe que esse vídeo é muito bom, porque você já assistiu outros vídeos meus, ou pelo simples fato de você ter assistido até aqui. Então deixa o seu like aqui, se inscreve no canal. Se você é novo, se você nunca viu um vídeo meu, assista esse vídeo até o final. Se você não gostou, você sai fora. Se você curtiu, você curte então o vídeo e se inscreve no canal. Só que eu te lembro lá no final, beleza? Então vamos lá. Até certo ponto, o governo define quanto que vale uma moeda, né? O governo ele tem talvez o poder ou a influência de, até um determinado momento, ditar quanto $1 valeria, por exemplo, através do congelamento de preços. Só que a gente já viu no passado, na Roma Antiga, um exemplo mais recente foi a Venezuela, a gente já teve isso no Brasil também na época de hiperinflação. Então, o Estado estabelecer quanto que vale uma moeda, a gente já viu que não funciona. Isso não funciona, nunca funcionou, nunca vai funcionar. Quem dita quanto que o dinheiro vale é o mercado. O mercado, as transações, as pessoas, a livre troca entre as pessoas. Então, é o comércio, é o mercado que vai determinar quanto que $1 vale ou quanto que R$1 vale. Né? Obviamente, o governo da Venezuela gostaria que a sua moeda tivesse a paridade de 1 para 1 com o dólar. Só que o mercado sabe que isso é impossível por uma série de motivos. Mas então, por que os governos eles fazem isso? Por que os bancos centrais eles atuam dessa forma? Se eles já sabem qual vai ser a consequência disso, que é um aumento da inflação, que é uma desvalorização do dinheiro. Bom, basicamente eles fazem isso para se financiar e eles precisam se financiar. Uma economia, um país só vai crescer e prosperar se ele se endividar, se ele tiver dinheiro para poder investir. Mas então como que um governo ele consegue se financiar? Ele pode cobrar mais impostos da população, só que isso é completamente ou extremamente impopular. Ele pode se endividar, que acontece em muitos casos, né? A gente vê o banco, o Japão devendo aí mais de 200% do PIB. A gente vê os Estados Unidos, da última vez que eu vi, estava em 150% do PIB. Então, o nível de endividamento dos governos é muito grande, é uma forma deles se financiarem, e uma outra forma é imprimindo papel moeda, imprimindo dinheiro. E isso vai levar a uma consequência, né? Qual é a consequência da impressão exagerada de dinheiro? Simplesmente é a inflação. A inflação ela vai bater na porta, porque você concorda que a quantidade de bens de uma economia é limitada. Então vamos pensar nessa taça de vinho aqui. Existem, não sei, 100 taças de vinho iguais a essa daqui no país todo. E eu tenho conhecimento de que, de acordo com o nível de tecnologia que as fábricas elas possuem, no dia de amanhã eu não vou conseguir criar mais 100 taças de vinho igual a essa. E se o governo começar a imprimir muito mais dinheiro, obviamente vai ser necessário mais dinheiro para comprar a mesma taça. Então, se essa taça ela vai custar hoje umas 5 libras e o Banco Central ele começa a imprimir dinheiro e a produção dessas taças elas não crescem na mesma velocidade da impressão de dinheiro, amanhã essa taça ela não vai valer mais 5 libras, ela vai começar a valer 6, a valer 7. E por que os governos eles fazem isso? Para eles conseguirem se financiar e conseguir investir. E por que eles precisam investir? Porque investindo eles vão começar a mexer no nível de pessoas empregadas. Mais pessoas empregadas significa que elas vão estar ganhando mais e que elas vão estar consumindo mais. Um consumo de um numa sociedade capitalista é a renda de outro. Então,
o comerciante que vende a taça de vinho, ele vai poder pegar o lucro que ele ganhou daquela operação e comprar, não sei, roupa. E aí a empresa de roupa vai conseguir comprar outra coisa e assim a coisa começa a girar, as economias crescem e os países se tornam grandes potências como os Estados Unidos. Basicamente os Estados Unidos ele virou quem virou porque ele se endividou muito. E isso gera um grande problema, que é a desvalorização do dinheiro. E o que a sociedade ela pode fazer hoje em dia em relação à desvalorização do dinheiro? Nada. O americano ele tem que ficar sentado e ver o seu dólar valer cada vez menos. Existem alternativas para isso, investimentos, só que é um curso natural da vida que as moedas fiduciárias sem lastro elas percam valor ao longo do tempo. Beleza, legal tudo isso, né? Mas de fato, o que é dinheiro hoje em dia, né? O que é dinheiro? Basicamente a gente tem dois tipos de dinheiro. O dinheiro que somente o Banco Central ele pode emitir, que é o papel moeda, é o real que você tem em mãos, é a libra que eu tenho em mãos, é o dólar que um americano tem em mãos. Então ninguém mais pode imprimir esse tipo de moeda, esse tipo de dinheiro. Porém, existe um outro dinheiro que os bancos comerciais eles podem criar, que é o dinheiro escritural. Esse dinheiro escritural ele é conhecido pelos brasileiros como o compulsório. O que é o compulsório? O compulsório basicamente é uma parcela de dinheiro que o banco ele precisa garantir, ele precisa ter em relação ao depósito que foi depositado, obviamente. Vamos pensar que eu faço um depósito de R$1 milhão e o compulsório seja de 10%. Então banco, eu vou pegar R$100 mil e vou jogar uma conta do compulsório lá no Banco Central do Brasil. Então R$100 mil está guardadinho lá. Então eu tenho daquele R$1 milhão que eu depositei, o banco ele vai ter lastro só em R$100 mil. Então é uma parada muito absurda. O que ele vai fazer com os outros R$900 mil? Ele vai conceder na forma de crédito, na forma de empréstimos ou financiamentos para pessoas, para as empresas. Então, com R$1 milhão de depósito, o banco conseguiu criar mais R$900 mil. E de fato é isso que acontece. E se a pessoa que pegou esse crédito de R$900 mil comprar uma franquia e o dono da franquia pegar esses R$900 mil e depositar no banco, o que vai acontecer? A mesma coisa. O banco ele vai pegar 10% desses 900 mil, jogar no compulsório do Banco Central, o restante ele vai poder conceder na forma de crédito. Então percebe que o banco ele vai criando moeda o tempo todo, ele sempre está criando moeda. E esse é um grande problema. E só para vocês terem uma noção do quanto de dinheiro escritural, o dinheiro criado pelos bancos, eles correm pela sociedade, eu vou mostrar para vocês aqui com os dados do Banco Central do Brasil, tá? Basicamente, 53% do dinheiro circulante no Brasil é de dinheiro escritural, dinheiro criado pelos bancos. Com isso, você, a sua mãe, a sua avó, a sua irmã, precisa ficar sentado e ver o real se desvalorizar cada vez mais, o americano ver o seu dólar desvalorizar cada vez mais. Porque esse sistema, ele não funciona só assim no Brasil, ele funciona assim no mundo todo. E, de fato, as moedas fiduciárias, o dólar, o euro, o real, eles não possuem um lastro. E você se negar a conhecer o Bitcoin porque ele é uma coisa que não tem lastro, não faz sentido, não tem fundamento. Então você precisa ao menos conhecer e dar uma oportunidade de estudar sobre essa tecnologia, porque talvez você se apaixone. Eu vou falar que hoje eu sou um apaixonado e um entusiasta de Bitcoin, que eu não era no passado, eu achava que era besteira, que era bobagem. Só que quando eu comecei a estudar de fato a importância disso, e mais importante, depois que eu comecei a entender mais a dinâmica dos bancos centrais, né, o que eles estão fazendo, cara, eu vejo o Bitcoin não como o dinheiro do futuro. Será que o mundo vai viver à base de Bitcoin? Eu acho que é muito improvável que isso aconteça, mas a gente vai ver o Bitcoin sendo um sistema de pagamentos e uma moeda da mesma forma que o sistema financeiro tradicional funciona. Eu acredito que vai acabar, essas duas coisas elas vão acabar coexistindo. Quanto mais cedo você se atentar a isso, talvez mais barato você vai pagar no Bitcoin. E hoje, eu não sei, um Bitcoin está valendo o que? $40 mil. Então uma coisa que antes valia 0,00001 centavo de dólar, hoje vale $40 mil. Então existe um valor nisso. Quem dita o valor são as pessoas, são os interessados na tecnologia. Eu vejo muito valor no Bitcoin por conta disso. Então, em resumo, o Bitcoin ele é uma moeda digital descentralizada e ao mesmo tempo um sistema de pagamentos. Ele tem aí uma quantidade limitada de 21 milhões de Bitcoins a serem criados até o ano de 2040. Você já sabe o que é o halving, né? Que a cada 4 anos o Bitcoin, a recompensa por minerar cai pela metade.
Você já sabe que, na verdade, o Bitcoin ele não é inflacionário, ele é deflacionário, ele tende a se valorizar com o longo do tempo. E basicamente ele é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, né? Onde eu já falei, você tem uma privacidade muito maior e o mais importante, você não vai ter a influência do Banco Central ali, ó, apertando o botão de imprimir dinheiro, porque isso destrói o poder de compra do cidadão, isso destrói o poder de uma moeda. Então, o que eu tinha para falar sobre o Bitcoin era isso. Se vocês quiserem um vídeo onde eu explico na prática como que compra, como que vende, como que armazena um Bitcoin, principalmente com segurança, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo desse mais pra frente, mas se vocês quiserem de forma antecipada, eu posso fazer esse vídeo. E era isso que eu tinha pra falar. Se você curtiu esse vídeo, então curta esse vídeo, se inscreve no canal, porque não custa nada, pô, é um like só. Você vai gastar o seu dedo ali, que demora 0,01 segundo pra você curtir. Se você não gostou do vídeo, não curte. Pode sair, depois eu pego você numa outra hora, você curte, se inscreve no meu canal, beleza? Tamo junto, valeu e é nóis!